Prosseguindo com a gestão de conflitos, segundo Mary Parker Foley. Intelectual de excelente relevância para a teoria geral da administração, principalmente para a teoria das relações humanas. Segundo Foley, na maioria das vezes, o conflito é um acontecimento inevitável, resultado da divergência de opiniões ou interesses entre pessoas ou instituições. Divergências são valiosas, porque revelam diferenças de opinião que mais cedo ou mais tarde irão se manifestar, de modo positivo ou de modo negativo. Os conflitos podem ser resolvidos por 3 estratégias de alternativa. Primeira estratégia: dominação. Uma das partes, possivelmente a mais forte, vai predominar para impor seu ponto de vista e terá suas exigências atendidas. A outra parte não terá nenhuma de suas exigências atendidas e o conflito estará sufocado. Transigência ou conciliação. Segunda estratégia. Ambas as partes abrem mão de alguns pontos de vista para não entrarem em confronto. Mas Foley afirmou também que tal estratégia não é a mais adequada, já que as reivindicações não são por completo atendidas. Transigência, conciliação. Quando bancar o confronto não vale a pena. Terceira estratégia de alternativa: integração, a solução perfeita. A integração é a única solução perfeita. As partes em conflito criam soluções para satisfazerem ambas as partes e também para satisfazerem a instituição ou a comunidade a que pertencem. As reivindicações existem para ser supridas. As reivindicações têm de ser atendidas. Porém, Foley reconheceu que nem todas as divergências poderiam ser resolvidas apelando para a estratégia da integração. A integração seria uma solução ideal que nem sempre está dentro das possibilidades reais da organização ou do grupo social e equipe a integrar a organização. Muitas das vezes, a conciliação, transigência ou mesmo a dominação são as alternativas viáveis. A integração de interesses é a única solução perfeita, porém não é a mais fácil, é a mais difícil. Exige-se grande parcela de inteligência, perspicácia, sagacidade e percepção da gestão empresarial ou dos gestores de equipes para utilização dessa estratégia da integração. Segundo Foley, são alguns obstáculos que aumentam a dificuldade para se solucionarem os conflitos. Obstáculos para a resolução dos conflitos, segundo Foley. Primeiro obstáculo: uma das partes tem condições de assumir uma postura dominante. Normalmente, quando uma das partes tem poder, ela utiliza esse poder e passa o carro, passa o trator por cima da outra parte. Segundo obstáculo: a linguagem e a maneira de as pessoas se expressarem.
linguagem eivada de hostilidades só prejudica as negociações para a resolução de conflitos. Terceiro obstáculo: o poder dos líderes em influenciar determinadas pessoas-chave. O medo da diferença é o medo da própria vida. É possível conceber o conflito não necessariamente como uma devastadora explosão de incompatibilidades, mas como um processo normal pelo qual se registram diferenças socialmente valiosas para o enriquecimento de todos e para a evolução da organização. Mary Parker Foley. Vamos recapitular as 3 estratégias para a resolução de conflitos. Dominação: quando uma das partes tem poder, normalmente ela se utiliza desse poder e passa o carro sobre a outra parte. Estratégia da dominação. Segunda estratégia: transigência ou conciliação, quando as partes abrem mão para a negociação avançar. A terceira estratégia é a integração, é a solução perfeita, extremamente difícil de ser alcançada, porque é muito difícil de se arquitetar a estratégia da integração, atender a todos os quesitos das negociações de ambas as partes. É a relação ganha-ganha, todas as partes ganham. Para isso, existe a estratégia da integração, só que é uma estratégia muito difícil de ser manuseada. E os 3 obstáculos para a resolução dos conflitos. Uma das partes tem condições de assumir uma postura dominante. Isso é um obstáculo. Quando uma das partes tem condição para dominar, ela vai dominar. E isso vai dificultar as negociações. Outra dificuldade, outro obstáculo: quando a linguagem e a maneira de as pessoas se expressarem vem carregada de hostilidade. Isso prejudica muito o avanço das negociações. As hostilidades, as ofensas gratuitas, as boçalidades, as babaquices. Terceiro obstáculo: os poderes de líderes em influenciar determinadas pessoas-chave. Pessoas-chave para a resolução dos conflitos. E chegamos ao tópico liderança, mas leremos sobre a liderança num próximo vídeo. É isso. Estamos avançando bem. Mary Parker Foley, intelectual, sábia, filósofa, ativista em prol da educação e em prol dos direitos humanos, feminista, lutadora pelo empoderamento da mulher, autora clássica da Teoria Geral da Administração, mãe da Teoria das Relações Humanas. É isso.